Salve galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre mais um tipo de força. Por que mais um tipo de força? Porque a gente já tem uma playlist no nosso canal e apesar de ser um canal da Química, a gente tem uma playlist de física, tanto de aulas quanto de resoluções de exercícios. E lá vocês vão encontrar já algumas aulas sobre força gravitacional, sobre tração. Agora, hoje eu vou falar especificamente da força de atrito e vou dar a diferença entre atrito estático e atrito cinético. Meu Deus, mas eu nem sei o que são essas coisas, estático, cinético. Calma que nesse vídeo você vai entender o que é isso e qual a diferença entre eles. E após esse vídeo, eu também vou colocar outros vídeos de resoluções de exercícios sobre esse tema. Então, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, já deixa seu joinha aí, para que vocês consigam acompanhar os outros vídeos que virão após este. Belezinha, gente? Então presta atenção no vídeo de hoje. Então é o seguinte, ao tentar movimentar um corpo por uma superfície, uma força de atrito surge tentando impedir esse movimento. Vamos pensar no seguinte, ó. Eu tenho aqui um caderno e aí eu tenho aqui, ó, a calculadora que está em cima desse caderno. Conforme eu vou empurrando, existe um atrito que ocorre entre esse caderno e essa calculadora. Esse atrito, ele impede, ele vai chegar um momento, né, ele tenta impedir esse movimento. Então, imagina aqui, ó, eu tenho essa cadeira de rodinha, deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar, então, né? Então, imagina, se eu pegar essa cadeira ó, e ela empurrar, chega uma hora que ela para, vocês concordam? Então, peguei a cadeira, empurrei. Chegou uma hora que ela parou. Ah, ela parou por quê? Tem algum fantasminha ali que segurou ela? Não, não tem um fantasminha que segurou ela. Na verdade, foi a força de atrito, né? Então, existe um atrito entre as rodinhas dessa cadeira e o chão. Então, ao tentar movimentar um corpo por uma superfície, uma força de atrito surge tentando impedir esse movimento. É essa força que surge, não é força sobrenatural, é o que? A força de atrito. A natureza dessa força é a interação entre os átomos da superfície. No caso aqui que eu dei o exemplo para vocês, entre a superfície da rodinha da cadeira e o chão, tá? Se eu pegar aqui, ó, deixa eu ver se vocês estão vendo, sim. Se eu pegar aqui, ó, esse caderno e a calculadora, vai ser a interação entre os átomos da superfície do caderno e dessa calculadora. E a força de atrito, ó, ela depende do material das superfícies que estão em contato. Então, depende da superfície. Quer ver um exemplo muito prático para vocês entenderem isso? Vocês já viram, por exemplo, pisos que são chamados de antiderrapante. Então, em área, aqueles pisos que possuem alguns, parecem uns grãozinhos por cima, né? Que ele tem uma certa textura, então aquilo é chamado de granilha, por algum, né? Tem várias coisas ali. Uma desses efeitos é a granilha. Você coloca como se fosse alguns grãozinhos mesmo, chamado de granilha, e aplica nesse piso, nesse revestimento. É mais difícil de você escorregar, certo? Porque você tem uma superfície mais rugosa. Então você coloca em lugares em que você não corra muito risco de escorregar. Você não fala que às vezes esse piso está muito liso? É porque a força de atrito entre você ou seu sapato e aquele piso, não é que ele está liso, é porque o atrito é menor. Então é mais fácil de você escorregar. Muito bem. Agora, se a força de atrito ela é uma força em que surge tentando impedir o movimento, então se eu estou empurrando essa caixa, veja, a direção do movimento está para cá. Imagina que eu estou aqui, estou empurrando essa caixa. Então, se eu estou empurrando, a direção do movimento está para a direita. Se ela tenta impedir o movimento, gente, vocês sempre têm que levar em consideração ó, que a força de atrito ela está sempre contrária ao movimento. Por quê? Porque ela tenta impedir o movimento. Então, isso é uma coisa que tem que estar assim bem claro para vocês.
Bom, gente, conforme a gente está vendo aqui, ó, o atrito ele está presente em todos os processos do nosso cotidiano. Então, ao andar, você gera um atrito entre o solado do seu tênis, por exemplo, que é esse caso aqui, e o chão. Quando você está dirigindo, por exemplo, o pneu do seu carro em relação ao asfalto, né, ou ao chão, você tem gera um atrito. Tá? Então ele está presente aí no cotidiano das nossas vidas aí, né? A gente tem dois tipos de atrito. O atrito, que é o que a gente chama de atrito estático, e o atrito cinético. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho que vai ajudar a entender. Vamos imaginar, gente, que vocês têm uma rua, ou pode até ser um pátio, imagine um pátio, um estacionamento retinho, bonitinho, totalmente plano, ok? Aí você tem um caminhão gigantesco, tá? Que tá parado lá. Tá até com freio de mão abaixado, né? Tá sem freio. Mas se você sozinho tentar arrastar esse caminhão, eu meio que duvido que você vai conseguir. Só que a partir do momento que você começa a empurrar esse caminhão, por mais que você não consiga, você está gerando uma força ali, né? Você está aplicando uma força. Isso está gerando um atrito, mesmo que ele não se movimente. É o que a gente chama de atrito estático, tá? É quando não há movimento relativo entre as superfícies. Então, você aplicou uma força, mas esse caminhão não começou a se movimentar. Então, ainda não há um movimento entre, por exemplo, a roda e o chão desse estacionamento. Mas já existe o que a gente chama de atrito estático, porque você já está aplicando uma força, então já tem uma força contrária ali, que é a força de atrito, tentando impedir esse movimento. Agora, vamos supor que você junte umas 15 pessoas e aí empurre esse caminhão, muito provavelmente vai conseguir empurrar esse caminhão. Aí vai gerar um movimento. Aí é o que a gente chama de atrito cinético. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Uma pessoa tenta empurrar uma caixa aplicando uma força horizontal de 50 newtons. Então, veja só, essa pessoa está aplicando aqui, ó, para cá, uma força de 50 newtons, ok? Devido ao atrito, a caixa não se movimenta. Então, eu apliquei lá os 50 newtons, a caixa provavelmente é uma caixa com uma massa muito grande, isso interfere na força normal, e aí ela não está se movimentando, beleza. O que acontece? Ó? Eu tenho a força da gravidade, eu tenho a força normal, certo? A força da gravidade é força-peso, a gente está tratando tudo como P e aqui tudo como N. O que acontece? Apliquei uma força de 50 newtons e ele não se mexeu. Mas, gente, já gerou um atrito. Se ele não se mexeu, já vem a primeira pergunta. É estático ou ele é cinético? Espero que você já tenha respondido estático. Porque se ele não se movimentou, criou um atrito? Criou um atrito. Ó. E veja que o atrito criado, ele é sempre contrário, ó, à força aplicada. Então, se a força está aqui, ó, eu estou aplicando uma força, mesmo que ele não se mexeu, já estou criando aqui, ó, um atrito. Esse F minúsculo S aqui é de atrito estático. Então, eu já estou criando um atrito estático com força contrária. Aí eu pergunto, qual é o valor, né, da força de atrito? Vamos lá. O valor aplicado é exatamente o mesmo. A força de atrito é exatamente a mesma, tá? O estático. Por quê? Porque ele não se mexe. Então, lembra da ação e reação? Então, como ele não está se mexendo, eu estou aplicando ali uma força, ele não está se movendo. O atrito estático gerado é o mesmo. Tá? Agora, quando se movimenta é porque eu apliquei uma força em que rompeu aqui esse atrito. Então, o atrito estático já não existe mais. Se ele se movimenta, vai ser o atrito cinético. Se a pessoa aumentar a força para 100 newtons, mas a caixa ainda não se movimentar, qual será o valor da força de atrito? Vamos lá? Qual vai ser? Espero que você tenha respondido sim. Então, vamos lá. Ó, ele está aplicando agora uma força de 100 newtons, certo? Beleza. A caixa ainda não se mexeu. Então, se a caixa ainda não se mexeu, o que eu tenho? Eu tenho o atrito estático, beleza? E qual vai ser o valor dele?
Opa, agora o valor dele vai ser 100. A gente já vai entender por quê. Aí existe um valor máximo para a força de atrito, né? Para a força de atrito estático, que é quando ele começa a se mexer, o que eu estava falando aqui. Então, esse valor depende dos materiais de superfície. Como é que eu calculo o atrito estático máximo? Ele é representado pelo ele é calculado por ms vezes a força normal. Aqui a gente vai colocar só N para facilitar. E o que é cada coisa? Aqui, ó, é o atrito estático máximo, ou seja, é o máximo que eu vou ter de atrito estático, porque senão eu vou aplicar uma força tão grande que vai mover. Se moveu, já não é mais estático. Esse ms aqui, ele é o coeficiente de atrito estático aqui, ó. Então, o atrito estático máximo vai ser o máximo que ele vai suportar, porque depois, se eu aplicar uma força maior do que essa, é porque ele já vai começar a se mover, aí não existe mais o atrito estático. E como que ele é calculado? Ó, ele é calculado através do coeficiente de atrito estático. Aqui é a força de atrito que ela é aplicada, ó, sempre em direção contrária à força que está sendo exercida. Isso aqui, ó, é coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Vamos imaginar que um atrito estático máximo para para aquela caixinha mesmo que a gente viu, seja de 120 newtons. O que acontece? Quando passar de 120 newtons e ela começar a se mover, eu não tenho mais o atrito estático. Eu só vou ter o atrito cinético. Agora, então aqui, ó, quando a força de atrito não é mais capaz de impedir o movimento, o atrito é dito cinético, ou seja, começou o movimento, já não tenho mais estático, porque estático é parado. O atrito cinético, ele é calculado pela expressão, veja que é igual, ó, atrito cinético, aqui é o FK, então lembra, o estático Fs, vem do inglês. Olha o que mudou. A gente acabou de ver, né, a fórmula do outro, que era atrito estático era igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal, né? Aqui, ó, é a mesma coisa, só que ao invés de eu usar o coeficiente estático, eu estou usando o quê? O coeficiente de atrito cinético. Ah, quando eu sei que eu tenho que calcular cada um? Se está parado, você vai calcular qual? O estático ou o cinético? Espero que você tenha respondido estático. Está parado? Você calcula o atrito estático. Está em movimento é o atrito cinético, beleza? Porque a maioria dos problemas vocês vão ter tanto, vai ser dado tanto o coeficiente de atrito estático, que é o ms, como o coeficiente de atrito cinético, que é o μk. Ah, mas como que eu sei se... E às vezes o problema não me dá se ele está em movimento ou não. Veja, você tem um atrito estático máximo, certo? Vamos imaginar que o atrito estático máximo você calculou e deu que é 120 newtons. Eu pergunto, vamos imaginar que em uma caixa, eu tenho uma caixa, beleza? Então, você calculou o atrito estático máximo dessa caixa e você descobriu que é 120 newtons. Tá. Se eu aplicar aqui uma força de 50 newtons, eu vou mover essa caixa? Não, né? Aqui é o chão, né? Vamos supor que eu aplique uma força aqui, ó, de 50 newtons. Eu vou mover essa caixa? Não, né? Porque ó, o estático máximo é 120, né? Se eu aplicar uma força de 100 newtons, eu vou mover essa caixa? Também não, porque o estático máximo é 120. E se eu aplicar uma força de 130, eu vou mover essa caixa? Sim. Por quê? Porque aí ela é maior do que a força de atrito estático máximo. Apliquei uma força maior do que estático máximo, ela vai estar em movimento. E se está em movimento, que força de atrito que começa a atuar? O atrito cinético, ou seja, a força de atrito cinético. Calma, 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 que eu vou dar um exemplo agora para vocês, beleza? Se a força que a pessoa aplica para movimentar a caixa aumentar o suficiente para movimentá-la, o que a gente vai ter? O atrito cinético. Está em movimento, eu tenho uma força de atrito máximo, um estático máximo. Tá? Então, uma força de atrito estático, que é o Fs, máximo. Eu tenho uma determinada força. Se a força que eu aplico for maior do que esse máximo, aí eu deixo de ter
o atrito estático e só passo a ter o atrito cinético. Por quê? Porque ele começa a se movimentar. Se eu tenho que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, para eu saber a aceleração, por exemplo, daqui, o que eu teria que achar? Eu teria que achar, vamos lá, ó, a força resultante primeiro, né? Como é que eu calculo a força resultante? Ela é somatória de todos os vetores, né? Ou todas as forças vetoriais. Beleza, o que eu tenho aqui? Eu estou no plano horizontal, certo? O que eu tenho aqui? Eu tenho a força resultante aqui, eu vou ter, ó, a força gravitacional, que é a força peso, mais a força normal, que eu só vou colocar N, mais a força que a pessoa está aplicando, mais é somatório dos vetores. Agora, lembra que isso tudo é vetor, certo? E aqui, ó, a força de atrito cinético, que é o FK. Não somo mais aqui eu não tenho que somar o estático. Por que eu não tenho que somar o estático? Tá parado? Não. Então, se tá em movimento, é só o cinético que tá agindo, tá? Beleza, ó. Agora, tá no plano horizontal aqui, não tá? Se tá no plano horizontal, o que acontece? A força peso vai ser igual à força normal, certo? Só que em sentidos opostos. Então, se uma aqui é positivo, a outra vai ser negativo. Então, o mesmo valor, uma positivo, outra negativo, isso aqui some. Nesse caso aqui, a força resultante vai ser igual à força aplicada para um lado, né, mais a força de atrito cinético. Agora, veja, eu tô aplicando a força para cá, né, para a direita, tá em movimento. Se tá em movimento, inclusive, sei que o movimento tá para cá. Agora, força de atrito cinético tá para onde? Para o lado contrário, né? Então, aqui o que vai acontecer? Esse aqui vai ser positivo e esse aqui vai ser negativo, né? Que é o estático. O cinético, a força de atrito cinético aqui vai ser negativa. Por quê? Porque está ao contrário do movimento. E aqui vai ser positivo, certo? Essa aqui, ó, para ele estar em movimento, essa força aqui tem que ser maior do que a de atrito cinético. Vocês concordam comigo? Porque se eu tenho uma força para cá e uma força agindo aqui, o que acontece? Se o movimento está para cá, ele tem que ser maior, né? A força que está aqui tem que ser maior para romper. Então, até aqui, ó, essas setinhas já estão indicando que se ele está em movimento, ó, é porque essa força aqui, né? Ela é maior do que essa. Só que essa vai ser negativa e essa vai ser positiva. Então, vou ter essa aqui menos essa aqui para saber qual vai ser a aceleração. Galera, e esse foi o tema do nosso vídeo. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido, eu espero que realmente tenha te ajudado. E se realmente te ajudou, coloque aí nos comentários para que a gente consiga entender o que tem de bom aqui no nosso canal, para que a gente aumente cada vez mais esse canal, para poder ajudar cada vez mais pessoas. Beleza, gente? Até o próximo vídeo.